Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos da Escola Ubirajara. Gente, aqui é o professor Mailson. Eu vou estar corrigindo aqui a atividade 4 de Química para os alunos aí do segundo ano, né? Todos os alunos do segundo ano da Escola Ubirajara, tá certo? Então vamos lá, deixa eu dar uma fugidinha aqui. Gente, a primeira questão do exercício, ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui o meu pincel, beleza, pronto. A principal característica de uma solução tá? Então, logo de imediato eu tenho aqui o item A falando, né, ser sempre uma mistura homogênea, e isso é uma verdade absoluta, certo? Nesse caso, nesse item, a nível de ensino médio, nós dizemos que uma solução é sempre uma mistura homogênea, tá bom? E aí a gente vai dessa maneira, né, marcando aqui o item correto, sendo o item A, só que aí a gente vai também discutir sobre os outros itens. Por que que esses itens estão errados? Tá? Então você sabe que não é chute quando você sabe responder por que que os outros itens estão errados. Assim, não é uma inspiração divina. Você vai conseguir responder aí se esses estão errados. Então, por que que o item B está errado? Primeira coisa, ele diz o seguinte: possui sempre um líquido com outra substância dissolvida, né? Solução não é necessariamente só um líquido, né? Pode ser líquido, mas também pode ser gasoso, certo? Quando a gente fala assim de uma substância que está sendo dissolvida, tá? Então vamos lembrar aí de quem dissolve o que, tá bom? E aí no item C ele fala o seguinte: uma mistura, uma solução seja o sistema com mais de uma fase, né? Vamos só lembrar de novo, errada mais uma vez, que é sempre uma mistura homogênea. Homogênea quer dizer que não tem mais de uma fase. Lembra que a outra mistura, no caso, seria heterogênea. Quando eu vejo mais de uma fase, a gente chama essa mistura de heterogênea. Então, não é uma solução, certo? E aí no item D fala o seguinte: se uma solução é homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura, né? Dependendo da CNTP da situação. Não exatamente, gente, não é assim. Sempre é uma mistura homogênea. Não, qual é o erro aqui, ó? É heterogênea, certo? Mais de uma fase, qual é o erro? Mais de uma fase aqui, olha só, tá bom? Aí chega aqui no item E, que fala o seguinte: uma solução é uma mistura pura em um único estado físico. Também está errado, por quê? Porque a solução nunca é pura, ela sempre dissolve algo, né? Se é uma solução, é uma mistura, então não se trata de uma solução de uma substância pura, e sim de uma mistura, tá certo? Então é isso, a gente acabou finalizando essa primeira questão. Vamos para a próxima. E aí nessa questão ela está falando o seguinte: uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio. Ah, professor, não sei o que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Precisaria eu ter certeza que o cloreto de sódio é o sal de cozinha? Não, porque a questão está falando principalmente de quantidade. Então é só você saber qual é a operação e qual é a fórmula que você vai precisar, certo? Então nesse caso, uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio, né, NaCl, em 2 litros de água. Então aí, você necessitou saber a fórmula da água? Não, né? O que é importante aqui saber de água? Que é em 2 litros, beleza? Então, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? E aí a gente vai agora, deixa eu passar para cá, beleza, pronto. Então vamos lá colocando isso em um cálculo, certo? Comum, beleza? A primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho aqui o que eu quero descobrir, que é a minha concentração, certo? A concentração dessa solução. Eu tenho aqui a minha massa, né? Vou chamar aqui a minha massa de M1, beleza? Que é 4 gramas. 4 gramas, beleza? 4 gramas. E eu tenho também o meu volume, né? Esse meu volume já está em litros. Então, nesse caso, meu volume aqui continuou no início e no final com 2 litros. 2 litros. Concentração, gente, tem uma unidade que corresponde à forma correta, como deve ser expressada. Então, toda concentração tem que ser, ó, em gramas,
por litro. Não ficou muito bonitinho aí não, mas vamos lá. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Qual é a fórmula, professor? Então, vamos lá. Concentração é igual a massa, né? Meu M1 aqui, sobre volume. Colocando aqui os valores, certo? Colocando aqui esses valores, então vai ficar dessa maneira. Concentração é igual a 4 gramas sobre 2 litros. Olha que conta extremamente difícil, é você dividir 4 por 2, tá? Então, dividido 4 por 2, rapaz, vou até fazer na calculadora. Ah, professor, beleza, sem brincadeira. Nesse caso, a minha concentração aqui é 2. Agora, 2 o quê? 2 gramas, né? 2 gramas por litro. Vamos ver lá na questão se tem um item como esse. Beleza, então tá aqui a resposta correta, tá certo? E aí nessa quarta questão ela fala o seguinte: complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Então a frase é a seguinte: uma solução que apresenta concentração comum aqui é 80 gramas por litro. Já está dizendo qual é a concentração, certo? Apresenta, pontinho de interrogação, gramas de soluto por litro. Aqui, gente, esse litro, ele é o quê? Por 1 litro, né? Se é por litro, a gente entende que é 1 dessa solução. Portanto, em 10 litros dessa solução deve existir, novamente, pontinho de interrogação, gramas aí de soluto. Então, vamos lá tentar fazer esse cálculo com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, como é que eu saio daqui, pai? Pronto, achei. Beleza, vamos lá. Seguinte, vamos achar a primeira lacuna, certo? Uma coisa que nós vimos na última questão é que a concentração é igual a massa, né, sobre o volume. E aí, nesse caso, eu já tenho a concentração. Qual é a minha concentração? É 80 gramas por litro. Então eu tenho aqui, ó, 80 é igual, né, já tenho a minha 80. Qual é o meu litro? Qual é o valor do litro que eu tenho? Ah, eu disse lá que era 1, né? Então aqui é 1 litro. Então a minha massa, que eu não sei ainda o quanto é, que é justamente o que a questão está pedindo na lacuna, né? Sobre 1. E aí você pensa, meu Deus, tem como ficar mais fácil? Não tem mais fácil do que isso. Deixa eu ajeitar um pouco essa linha. Pronto. O que você faz aqui? Então, a minha massa aqui, nesse caso, né? A minha massa aqui vai ser igual a 80 vezes 1, 80, né? 80 gramas. Quer dizer que em 1 litro eu tenho 80 gramas. Né? Lembrando que aqui era o litro, né? 1 litro, beleza. E aí eu já descobri o meu primeiro valor, que é 80 gramas, ok? Agora eu vou tentar descobrir qual é a minha segunda lacuna. Então ele diz o seguinte: se em 1 litro, parceirinho, em 1 litro, tá? Minha segunda lacuna. Em 1 litro eu tenho 80 gramas. E aí percebe que eu estou dividindo aqui as coisas por litro, tá? Em 10 litros, eu vou ter X gramas. Ah, professor, então nesse caso, esse X aí complicou. Gente, é a incógnita, né? Então nesse caso, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou aqui fazer a minha regrinha de 3, né? Meu Xzinho aqui, ok? E aí vamos lá. X vai ser igual a 10 vezes 80, 800. O que é que eu posso entender dessa maneira? Que se em 1 litro eu tenho 80 gramas, em 10 litros eu vou ter 800 gramas. Então, nesse caso aqui, 800. Vamos lá para a questão.
Cadê? Aqui, pronto. Então, primeira lacuna aqui, eu vou ter 80. Segunda lacuna, eu vou ter 800. E aí você responde corretamente. Beleza? Então, vamos lá responder a nossa última questão. Ela diz o seguinte: qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto, 4 gramas de cloreto de sódio, né, em 50 centímetros cúbicos de água. Vamos apurar aqui os nossos dados. Primeira coisa, a questão pede concentração. Eita, nós. Ficou feio demais. Vou ajeitar aqui. Pronto. Concentração é igual a um valor aqui que eu vou descobrir, e esse valor é em gramas por litro, tá bom? E aí nesse caso a questão está me dando o valor da minha massa, tá, professor? Tem um grama bem aqui, ó. Então o valor da minha massa aqui no caso é 4, ok? O volume, a questão está me dando, professor, não sei, mas tem uma coisa falando de água bem aqui, ó. Então deve ser isso, tá? Sim, gente, 50 centímetros cúbicos também é uma unidade referente à água, tá certo? Então 50 centímetros cúbicos. Aí você pensa, professor, chegou aí, eu já não sei mais. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que se lembrar é que você tem que converter esse valor aqui para litro. Por quê? Esse valor aqui, ó, certo? Esse valor aqui para litro. Porque a questão, a concentração é em gramas por litro. Você não pode dar em gramas por centímetro cúbico, tá certo? Então vamos só lembrar o seguinte, que é uma coisa que vocês devem ter aprendido no primeiro ano, que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Tá? Isso quer dizer muita coisa? Quer? Se 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, então eu vou dizer que é o seguinte, 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 ml. 50 ml. Terminou? Não, porque a questão está pedindo em litros, certo? Então, nesse caso, a gente, para que nós possamos converter 50 ml para litros, o que a gente pode fazer? Dividir por 1050. E aí, quando você for aqui, cadê? Dividir por 1000, você vai ver o seguinte. Deixa eu ver aqui qual é o valor que vai dar. Então, 50 ml em litros é o mesmo que 0,05. Dividiu esse 50 por 1000, deu 0,05. Ótimo, agora eu tenho a minha questão com litros. Então eu vou lá para a minha fórmula, né? Concentração é igual a massa sobre volume. E aí no caso vai ser igual a 4 sobre 0,05 litros, gramas. Então, como é que faria isso? Primeira coisa, tenho que dividir 4 por 0,05 gramas. Então, como é que você faz isso? Certo? Então, para quem ainda não se lembra, né, ou então não está por dentro, você pode fazer da seguinte forma. Você vai pegar aqui o 4, né, faz aquela continha lá, bonitinha, de 0,05, do jeito da divisão comum. E aí você pega esses dois zeros aqui, ó, e traz para cá, pro lado do 4. Vai ficar o quê? Vai ficar 400, tá? Então vamos lá, vamos refazer desse formato. Então fica aí, ó, 400 dividido por 5. Então qual número que multiplicando por 5 eu vou chegar em 40? Professor, 8, que eu sou bom de conta. Então aí você vai ver que você não tem mais nada aqui. Esse zero aqui que desceria, né, para cá, ele vem para cá, então aqui deu 80. Então o valor aqui da questão é 80, beleza? Vamos ver lá nos itens, né, se tem algum item 80. Ótimo, então tá aqui. Resposta, 80 gramas por litro. E é isso, gente, foi um prazer, até a próxima.